Gente, eu fiz um texto agora há pouco e coloquei na internet falando a respeito dessas movimentações, dessas mobilizações que tiveram hoje pelo Brasil inteiro, né? Mobilizações que se diziam contra a corrupção e que motivaram muitas pessoas aí por conta dessa pauta, né? O protesto contra a corrupção. Na verdade, o elemento motivador foi a questão dessa entrave que teve no meio da semana com relação às 10 medidas contra a corrupção que o parlamento acabou modificando, desconfigurando em alguns contextos, e que esses contextos precisam ser debatidos também entre a sociedade, porque são medidas importantes que têm que ser adotadas. Ninguém aqui é a favor da corrupção, acho que é uma pauta que é universal, essa pauta. E eu até fiz um vídeo durante a semana que a gente tinha que parar, na verdade, com essa história de ficar chamando um de coxinha, outro de petralha, que esse momento era um momento fundamental para a gente dialogar a respeito de uma mudança dentro desse sistema político no Brasil, que é uma fraude, sem criminalizar com isso a política, porque a criminalização da política eleva figuras de heróis e a gente não precisa de herói, né? Embora a nossa sociedade paternalista, patriarcal, sempre dependa de uma figura, de um ser que é extraordinário e que vai salvar todo mundo, essa figura não existe, essa figura é uma fraude, né? Não existe super-homem, né? Quem precisa de super-homem são sociedades totalmente falidas, que não conseguem entre si se organizar para conseguir erguer, né, por conta própria, o lugar onde convive. Então, o que eu estou aqui para dizer é o seguinte, é que muitos setores progressistas não entenderam ainda que é preciso ir lá no centro, dialogar com a população que está insatisfeita, que está passando por um momento de crise, que enxerga na corrupção, porque a corrupção é um grande mal, né, dentro do Brasil. Isso não se restringe apenas ao poder executivo, nem só ao legislativo, e é bom lembrar que também pertence ao judiciário. Tá? Para que a gente possa lembrar que dentro do judiciário tem venda de sentença, dentro do judiciário tem gente que usa o poder que tem para dar carteirada em blitz de lei seca, né? Então é preciso saber que a corrupção está em todos os espectros, inclusive dentro da própria sociedade, né? Então, partindo por esse ponto, é uma burrice muito grande ficar olhando para as manifestações e achando que todas aquelas pessoas que lá estão compactuam de alguma forma, com elementos de rótulos que a esquerda cria para poder, de certa forma, combater questões que são importantes. Nem todo mundo que está lá nessas manifestações é fascista, nem todo mundo que está lá naquelas manifestações é racista, nem todo mundo que está lá naquelas manifestações é xenófobo, nem todo mundo que está lá naquelas manifestações está contra, né, os pobres, mas, de certa forma, aqueles caras que estão organizando, ou seja, que estão dialogando com a população inconformada, revoltada, indignada, e que conseguiram mobilizar essa população para a rua, essa galera, sim, quando a gente se refere ao MBL e ao Vem Pra Rua, a gente está falando de um grupo de pessoas que têm interesses, inclusive partidários, claramente partidários, em fazer um diálogo com uma massa indignada e usar essa massa para fazer as conquistas que eles estão apostando que são importantes para o país, que eles acreditam. Então, assim, é bem claro que o MBL e que o Vem Pra Rua, né, não são contra a corrupção. Porque se fossem contra a corrupção, estariam colocando a pressão em Michel Temer também. Afinal de contas, Michel Temer é o presidente da República, que hoje está no poder e que representa o PMDB, que é um dos partidos que estava e que foi flagrado em áudios boicotando e tentando arrumar estratégias para conseguir acabar com a Lava Jato. Então, que coerência existe em chamar um evento contra a corrupção e ser a favor de Michel Temer no poder? Que coerência existe em chamar um evento contra a corrupção e não permitir que as pessoas que lá estejam e que subam para falar e que façam suas falas nos carros se pronunciem contra o governo de Michel Temer, que é um governo nitidamente corrupto, que derrubou um ministro a cada um mês, que recentemente estava envolvido numa questão importantíssima de tráfico de influência com relação ao caso do Gedel,
e que o Calheiro desmascarou nacionalmente. Então por que as pessoas não podem pedir fora Temer? Por que as pessoas não podem gritar contra a corrupção se o governo de Temer está diretamente envolvido com setores que querem barrar a Lava Jato? A Lava Jato já atingiu todo o PT. A Lava Jato já atingiu boa parte da esquerda. Não é agora o viés da Lava Jato fazer a limpa total e ir em direção aos outros partidos que não foram ainda investigados? Não é esse o papel que esperamos que a Lava Jato faça? Que ele atinja os outros setores que não foram? Ah, o Cunha já foi preso. O Cunha já era para ter sido preso antes de ter entrado no Congresso Nacional, amigos. Estamos falando dos setores que são os setores que comandam hoje o Congresso. Esses que também boicotaram as medidas, das 10 medidas anticorrupção. Por quê? Porque não interessa a eles serem investigados. Eles estão só adiando. Então, eu não estou falando aqui com a direita. Eu não estou falando aqui com os neoliberais, ou com os liberais, ou com os a favor da intervenção militar. Eu estou falando aqui com as pessoas que estão no centro, que não são nem direita e nem esquerda, que não são partidários, que não são políticos, e que estão indignados, e que precisam ter um diálogo, sim. Se a direita ou se a esquerda não sabem fazer esse diálogo corretamente, a gente não consegue comunicar a essas pessoas o que está acontecendo de fato no Brasil, porque só pela mídia não dá para fazer. Não dá para saber. A mídia é seletiva. Ora bolas. Quando você tem um jornal, e antes do jornal, o jornal anuncia, vamos anunciar agora as notícias do jornal e oferecimento Bradesco, oferecimento não sei o que lá, oferecimento não sei o que lá. Você não está falando que são essas pessoas que estão oferecendo essas notícias? Interessa a quem essas notícias que vão passar nos jornais, aonde são as propagandas que bancam esses jornais. Então a mídia é seletiva? Sim, a mídia é seletiva. Mas nós não podemos ser seletivos. Nós temos que informar as pessoas. Então é fundamental que a gente dialogue com as pessoas. E se eu dei a minha cara a tapa, para defender a democracia, eu estou dando a minha cara a tapa agora para defender o diálogo. Se os setores progressistas não abrir, se os setores progressistas não forem dialogar com a classe média, com a classe baixa, com os pobres, com todos, e mostrar que é uma falha no sistema, que a gente precisa de uma reforma política, de que a pauta é contra a corrupção, sim, mas também é uma pauta que coloque em jogo esse sistema podre que a gente está vivendo. Não adianta, meus amigos. A gente vai continuar batendo cabeça. Então, estou abrindo esse viés de comunicação, sim, independente de ter aprovação ou não aprovação das pessoas que já me seguem há muito tempo, porque eu acredito que as pessoas que me seguem entendem desde o início qual foi o meu propósito. E se a gente não for lá no centro dialogar com as pessoas, a gente vai perder o diálogo. Certo? Então pensem, as manifestações mostraram uma coisa bem clara. Não conseguiram levar toda aquela multidão que levou por conta do impeachment. Isso sinaliza que tem muita gente que ficou com vergonha. E sinaliza também uma outra coisa. Que o MBL e que o Vem Pra Rua deixaram bem claro de que lado eles estão. Do lado de Michel Temer. Porque se eles poupam Michel Temer, eles estão do lado de Michel Temer. Façam as reflexões de vocês. Ok? E a gente segue. Eu vou dialogar até o fim.